isso aí, pessoal. Estamos aqui mais uma vez. Hoje vamos fazer uma entrevista aqui nesse nosso canal, canal Tony Tem. Vamos fazer uma entrevista com um grande amigo nosso aí, e já temos uma amizade aí, acho que perto de uns 25 anos já, né? Cláudio Zaramella, um grande profissional aqui de Porto Ferreira e região, e um grande amigo nosso. Obrigado, Cláudio, por você ter aceitado o nosso convite para vir aqui. Estamos fazendo esse podcast aqui, esse programa de entrevista, que é para passar um pouco do conhecimento da gente, um pouco dos perrengues, um pouco da situação que é ser um eletricista, que é mexer na elétrica, né? A galera às vezes pensa assim, é só chegar lá e ligar um fio. Tudo tem ciência, tudo tem respeito. Então vamos lá, Cláudio, pode se apresentar aí e falar para a gente aí um pouco de você. O pessoal, a maioria me conhece mais por Zaramella, né? Zaramella. Eu trabalhei um bom período na empresa Margírios ali. Conhece a parte elétrica do início, né? Por 22 anos ali, a minha atividade lá era outra, não era elétrica, né? Mas fazia chave elétrica. Mas fazia todos os componentes de uma chave elétrica, Exatamente. Né? Então conhece a fundo. Exatamente. Mas como eu tinha, assim, já a perspectiva de uma aposentadoria jovem ainda, né? Você trabalhou para isso, né? Trabalhei para isso. Começou cedo. Cedo. Antigamente todo mundo começava cedo, né? A galera de hoje acha que é difícil. Vocês não sabem o que era antigamente. Com 12 anos já tirava carteira profissional. Então, e aí era acordar às 6 horas da manhã, trabalhar, chegar às 6 horas da tarde em casa, ir para a escola, dormir meia-noite, acordar de novo e aí vai. Então foi assim, meu planejamento era de trabalhar com manutenção de residência, né? Na elétrica. Assim, é que, na verdade, você faz assim até bastante coisa de hidráulica, né? Exatamente. Quando eu comecei, eu trabalhei junto com o meu cunhado André, né? Isso. Um amigo nosso também. Exatamente. Infelizmente já é falecido, mas era uma pessoa maravilhosa, um ótimo profissional. Então foi daí que veio a paixão de fazer outras coisas, né? Que a gente, em trocas de experiência, a gente foi aprendendo muita coisa com ele, né? Sim. Então foi muito bom, né? Um bom período que a gente trabalhou junto, né? Depois ele foi embora de Porto Ferreira e eu continuei Continuou. E sempre parceiro do Tony, do Sorlando, de todo mundo, né? Na época que a gente ainda consertava os motores elétricos, consertava os ventiladores. Era mais por esses motivos que você procurava muito a gente, né? E depois começamos a loja, aí vocês montavam os padrão elétrico pra gente, né? Lembra? Você e o André. Uhum. E é isso aí, Cláudio. E vamos falar um pouco, Cláudio, o que você tira de lição e que você possa passar para os outros que estão iniciando agora, os novos eletricistas, falar alguma coisa também assim que os clientes ouçam, né, para entender que quando você entra num forro, quando você vai fazer um serviço, não é brincadeira. Depois você fala para a gente alguma coisa que te marcou no trabalho, alguma coisa que você viu, que você fala, isso aqui foi milagre, de não ter pego fogo. Fala aí, Cláudio, fala um pouco para nós. Foi assim, algo muito bom, né? A gente virou a chave de uma atividade que a gente tinha para outra, né? E foi a calhar cair exatamente no lugar certo, né? Que foi essa parceria com a loja do Tony, né? Muito tempo. Então a gente, através do conhecimento que a gente foi tendo nessa parceria... A gente trocou muito conhecimento, né? Exatamente. Eu com vocês com a gente. E a vida é assim, né, Cláudio? A pessoa que assume a responsabilidade de estar adentrando a casa de pessoas para estar executando o trabalho, ela tem que ter a humildade, às vezes, de buscar conhecimento com outras pessoas, porque nem sempre você sabe tudo, né? Exatamente. E hoje, principalmente na condição hoje minha, que eu posso dizer que hoje eu aposentei, né? Porque a tecnologia hoje, ela assim, evoluiu assim fantasticamente, né? Agilizou muito. Então hoje elétrica e eletrônica está tudo englobado aí. Então o que eu deixaria aqui para os meninos de hoje, né? É que busque conhecimento e tenha amor naquilo que faça, né?
Porque quando você se dedica, você vai se deparar com um cliente na vida diária, né? E quando você conquista uma clientela, você vira um membro da família da pessoa. E eu Exatamente. tenho isso comigo, né? Hoje, outro dia mesmo, uma pessoa me ligou perguntando se eu estava bem, né? Falou assim, eu sei que você parou de trabalhar, né? Mas você fazia parte da nossa família. Olha Então, que isso é gostoso. algo assim muito especial para a gente, Gratificante, né? né? Então, isso a gente conquistou pela convivência, né, diária com as pessoas. Então, isso é importante para as pessoas que vêm vindo hoje, né? Sim, É você sentir que aquilo que você está fazendo é importante, né? isso. E as pessoas precisam, às vezes, de um profissional que não seja só um profissional exclusivamente, mas seja alguém que se torne um amigo do cliente, né? É E isso aí, Cláudio. busque, através de parceiros Confiança, como né? lojas, né, condições para desenvolver aquilo que é a necessidade do cliente, né? Tá certo. Ô, Cláudio, você tocou num ponto interessante, né? A questão de trocar informações. Você sabe que lá na nossa loja a gente nunca negou informação, nunca negou ensinar ninguém e também nunca se achou dono da verdade, né? Uhum. Então, assim, eu quero passar aí para o pessoal que está iniciando agora, porque o Cláudio tem uma experiência grande, eu aqui também já tenho uma experiência. Eu quero, assim, passar para vocês que a profissão de eletricista, de manutenção no modo geral, ela é uma profissão muito boa, muito gratificante. Você é uma pessoa muito importante para outra pessoa que necessita do teu trabalho. E aqui eu vou pedir para o Cláudio contar um pouco de algum perrengue, alguma situação. Não, eu vou fazer diferente. Primeiro você vai falar para mim, Cláudio, como foi a primeira vez que você fez algum serviço elétrico e a satisfação que te deu. Eu quero fazer essa pergunta para que o pessoal que está iniciando agora, falando que está iniciando agora, você pode ir na minha loja, do que você precisar, a gente está lá para te atender com explicação, o que você precisar, tá bom? Então não fique com medo de pegar, de tentar ser um eletricista, tentar ser um profissional que você vai talvez quebrar a cara ou não vai pegar o jeito, vai aprender, vai pegar o jeito e a gente está aqui para compartilhar conhecimento, tá bom? Então, Cláudio, o pessoal aí que a gente mandou esse recado, fala para mim como foi o primeiro serviço que você foi fazer, a sua segurança, a sua insegurança, porque a gente tem que tomar cuidado quando você entra na casa de uma pessoa, que se ela perceber que você não tem conhecimento, ela fica com desconfiança. Sim. E a pessoa ter desconfiança na parte elétrica é complicado, porque ela fica morrendo de medo, né? Exatamente. E aí a gente fica constrangido. Então, conta para nós aí. Depois eu vou fazer mais umas perguntas para você. No início, uma das coisas que a gente se deparou foi com algumas coisas que eram feitas por pedreiros, né? Não eram nem eletricistas, né? Eram pedreiros e a gente, no decorrer da caminhada, até a gente tem algo com a gente que é assim, né? A gente chega em determinado lugar para mexer e já diz para o cliente assim, qual o pedreiro que fez essa parte elétrica, né? Mas como que você diz qual o pedreiro fez? Não, porque pedreiro ele executa a obra de elétrica com os fios tudo da mesma cor. Né? Verdade. Ou é fio verde, ou é fio amarelo, né? É tudo de uma cor só. Na realidade, a gente já até conversou sobre esse assunto, a questão de cores de fio, né? A gente sabe que existe uma norma a ser seguida, porém, se a pessoa não está com aquele fio naquele momento, ele não pode seguir as cores da norma, mas pelo menos ele fazer cores diferentes. E você sempre se preocupou em fazer as coisas pensando no próximo. Eu já tive experiência de conversar com você. Você falou, não, eu tenho que fazer assim, porque senão vai outro lá, pode causar um acidente, pode não saber o que está fazendo. Então, é uma coisa que você tem que aprender. Pensa no próximo, não queira fazer as coisas, só eu que vou saber mexer. Isso não existe. Não existe. Você tem que sempre pensar que você tem que dividir, ajudar o próximo. Isso aí só dá crescimento, tá? Então começa por aí. Como é que eu vou dizer? Com ética. Exatamente, Né? porque quando você faz algo bem feito, qualquer profissional chega lá, um interruptor, seja lá paralelo ou intermediário, alguma coisa desse tipo, ele vai chegar lá, ele vai abrir e já vai
identificar a sequência do que ele vai executar, né? Exatamente. Agora, quando as coisas são feitas para que, vamos dizer assim, né? Eu vou ter que voltar aqui porque o outro não vai saber o que foi feito, né? Então, isso aí eu vejo que não é um profissional que pensa no seu cliente posteriormente, né? Sem falar que tem outra situação que ocorre, não assim, ele falou pedreiro, mas não é só o pedreiro, porque existe pedreiro que sabe fazer o serviço. Mas às vezes a pessoa pede para outro qualquer fazer um serviço de instalação elétrica, e tem duas situações que ocorrem que eu já vi. Além das cores todas iguais, que dificultam um pouco o trabalho de uma manutenção futura, é o seguinte: a pessoa às vezes por medo, esse fio aqui, será que aguenta esse aparelho que eu vou ligar? Eu vou pôr um fio, um aparelho que pode ser usado um fio, vamos dar um exemplo, um fio de 1 milímetro, vou dar um exemplo mais fácil. Ele por medo, ele usa um fio de 6 milímetros, porque ele não entende. Então quer dizer, não vai dar problema, só que o consumidor, o cliente, ele vai gastar 10 vezes mais dinheiro com fio do que ele gastaria se estivesse trabalhando com a bitola correta do fio, sem a necessidade. Outra situação, a pessoa está preocupada em fazer funcionar um aparelho. Eu vou ligar esse motor aqui, eu vou ligar aquela iluminação, e vai acender. Acendeu, beleza. Acendeu, eu consigo fazer, beleza. Só que ele não sabe entender se aquele fio que ele colocou está fino. E isso, no decorrer do tempo, vai gerar um consumo maior para o cliente. E o cliente, às vezes, não sabe de onde vem vindo tanto consumo de energia. Por quê? Porque foi mal dimensionado o cabo. O cabo aqueceu, o cabo gerou o cabo consumiu energia pelo próprio aquecimento dele mesmo. Então, são situações que é importante ter um profissional. Mas e aí, Cláudio, conta para nós aí como foi o seu primeiro serviço que você foi fazer e fez funcionar, chegou em casa contando para a esposa, fiz isso, fiz aquilo, eu estou aprendendo, eu estou fera. Foi algo assim, a gente, logo no início, né, a gente já saiu trabalhar e a gente começou montando a elétrica de um sobrado, né? Nossa! Então foi uma experiência assim já bem complicada. E né? assim, nesse tempo que você começou, quase não se usava o cabo flexível, né? Exatamente. Se usava o cabo rígido. É aí que eu ia chegar. Horrível. Né? E a gente sofreu muito naquele sobrado. Porque o cara deixou a mangueira com as curvas ruins, né? Exatamente. E a gente existe tudo isso. Planejou que a gente executaria toda a obra em 2 semanas, né? Nós gastamos quase 3 semanas para executar, porque foi muito dificultoso. Teve que quebrar a parede. Acabou tendo que quebrar em alguns lugares. Para achar onde está esse entupimento. O pedreiro, né? Então, são experiências assim que você nunca mais esquece. Não né? esquece. E eu sei que hoje é onde é o sobrado, né? E você não desistiu de ser eletricista por isso? Não. E pegamos outras, tá vendo, pessoal? outras dificuldades, né? Outras dificuldades grandes, né? Que a gente se deparou. Tá. Mas diante dessas dificuldades é que você vai se aprimorando mais, né? Isso até para você, quando vai passar orçamento, fazer cliente, um orçamento, né? Você já dá umas orientações para o seu cliente antes da obra chegar no ponto em que vai ser executado tubulação de parte elétrica. Tubulação, né? Isso. Outra coisa assim muito importante, né? Sim. Então, se vocês... Então, Cláudio, conta pra gente aí. Você já acabou falando, eu falei do seu primeiro serviço, eu ia fazer uma pergunta assim, conta um perrengue que te marcou muito. Você falou do sobrado, mas tem algum outro aí de algum aparelho que você foi ligar, alguma coisa que você foi fazer, você falou, meu Deus, e agora? Que você não esquece? A gente... Só para não te cortar, eu estou fazendo essas perguntas aqui, galera, porque é assim, esse podcast aqui, na hora que eu comecei, eu sou assim, eu sou espontâneo, não adianta que eu não vou conseguir fazer nada por roteiro. Então é assim, eu falei, o que eu vou fazer para esse podcast ficar interessante? Eu achei um porquê aqui. É porque vocês têm que saber, não precisa ter medo de começar a trabalhar não, que todo mundo sofre, todo mundo aprende, sofrimento traz aprendizado, e a gente se fortalece, beleza? Então,
precisou trabalhar, precisou aprender, vai no Tony, que o Tony tem explicação, tem material, tem tudo. Vai lá que eu te ajudo. Falou? Vamos lá, continua. Uma experiência interessante foi que o Tony pegou um trabalho, né? O Tony pegou um trabalho e repassou o trabalho. Na época trabalhava eu e o meu cunhado, e a gente foi reformar a parte elétrica da cadeia pública de Porto Ferreira. Cheio de preso lá dentro. Cheio de preso lá dentro. Nossa. Então, a experiência é que a gente chegava lá 8 horas da manhã, o carcereiro desocupava uma cela, colocava o preso daquela cela no xadrezinho lá que tinha. Aí a gente fazia toda a reforma da cela, puxava um chicote com um quadro lá, né? E o serviço foi porque ele estava achando que estava roubando energia. A situação estava complicada, né? E o interessante, né, que esse cunhado meu, André, ele gostava muito de papear com os presos lá, querendo conhecer a história do cara, né, tal. Então foi algo que marcou a vida da gente, né? E até foi interessante, né, que o último dia que a gente concluiu a atividade lá, eu estava com um pedaço de cabo lá para concluir. Eu falei para o meu cunhado que o cabo não ia alcançar, né? Porque lá eles faziam a voltagem 110 ligando no grade do banheiro deles lá. Porque não tem 110 lá dentro, né? Fazia o aterramento? Fazia o aterramento na barra do banheiro, Acho que já era, todo mundo tinha conhecimento que ninguém podia botar a mão lá, né? Mas eu acredito que de vez em quando alguém devia levar uma. Meu Deus, cadeia é uma escola de certa forma, né? E aí o meu cunhado disse assim para mim, né? O cabo não alcança, mas aí na grade mesmo, né? Eu falei, você tá querendo matar os caras aqui, né? Aí os caras ficou bravo, né? Então foi algo assim que a gente não esquece mais, né? Aí, como eu já tinha saído, né, para pegar um cabo novo, eu falei para ele, agora quem vai entrar lá para concluir o serviço vai ser você, né? Que eu nem mais vou entrar lá, que agora os caras já estão soltos, né? Então, Cláudio, correu o risco, né? Correu o risco de tomar choque, de tomar choque, levar uma coça lá, né? Então são coisas assim que... Mas é isso aí, pessoal. Foi interessante. Serviço é assim, você tem que enfrentar tudo e ir para cima mesmo. Ô, Cláudio, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Em questão de subir em fogo, no calor, você tem alguma lembrança de algum lugar que você chegou, olhou assim e falou, meu Deus, isso aqui é um milagre não ter pego fogo ainda? Sim, a gente chegou em lugar que você via que era algo assim muito antigo, né? E naquela época não era como hoje, que você tinha o celular para tirar uma foto ou até fazer um vídeo para mostrar para o cliente, né? Basicamente o cliente ele teria que acreditar no que você estava passando para ele. Sim. Né? Porque ele só ia visualizar a hora que você tirasse o material ruim de lá e jogasse para fora, né? Então a gente chegou em lugar de olhar assim e falar, por milagre isso aqui está funcionando, né? Porque realmente estava assim, uma coisa assim complicada daquilo estar funcionando. De pegar um fogo. Exatamente, né? Principalmente em casa de forro de madeira, né? Então não foi uma nem duas, foram várias, né, que a gente se deparou assim. E depois que a gente jogou todo o material ruim fora do telhado, o cliente ficou assim muito agradecido, né? De a gente ter chegado e mostrado para ele, né, a situação que ele estava ali em risco, né? Então foi várias oportunidades que a gente chegou a ter esse tipo de trabalho, né? Ô Cláudio, agora sim, uma situação que também ocorre muito é a questão da pessoa não valorizar o teu trabalho, que vai ocorrer com quem estiver começando. A questão de concorrência desleal. Exatamente. Que também vai ocorrer. Então, qual é assim o conselho que você dá para quem está começando, que vai cair nessas situações e ele não pode desistir nem desmotivar?
Que conselho você dá? Ele tem que levar em conta esse tipo de cliente, ele tem que passar isso e acreditar no propósito dele, no caráter, na personalidade dele, fazer a coisa correta e não se deixar abater por esse tipo de... O que você fala aí? Se tem alguma coisa que você queira falar de alguma situação que você passou, sem citar nome, claro, para o pessoal entender que isso ocorre e tem. Quando você inicia essa atividade, você vai atender tudo que te aparecer. Isso é normal, não tem como você fugir disso, né? Porque é uma escola, né? E no decorrer do tempo que você vai trabalhando, você vai aprendendo a selecionar os seus clientes. Que aí você chega num ponto que você consegue fazer isso. Se você realmente gosta de fazer isso, você tem que meio que passar por cima de algumas situações, né? Porque não pode desistir na primeira. Então você tem alguma que você lembra? Você aprende a conviver, né? Tem alguma que você lembra assim, que você possa citar assim, o que ocorreu sem citar nomes? Se quiser, claro. Eu tive experiência assim com um cliente de como a gente ainda não tinha assim uma experiência muito de como fazer para você não ficar a sua palavra contra a do cliente, né? Mas com o tempo você aprende a fazer isso. Você ir lá desenvolver algo só no contato com a pessoa e você não colocar nada no papel, né? Então, o meu conselho é que se você vai numa obra fazer um orçamento ou você já vai executar o trabalho, você colocar isso tudo no papel. E eu, mesmo as atividades pequenas que eu executava todo dia, eu tinha marcado numa agenda a casa da pessoa, o que foi feito, o material que foi gasto, valor de mão de obra, valor de material. Sempre foi muito organizado. Né? Então sempre foi organizado, né? E eu perguntava para o cliente se ele queria a nota da loja, ou mesmo às vezes um recibozinho do que foi feito, né? Para que não acontecesse algo assim chato depois, né? Porque é muito comum, às vezes, alguns clientes assim que são aqueles que gostam de levar vantagem, né? Você vai deparar com muitas pessoas assim, né? Então, na hora que você começa a executar a obra, depois o cliente começa a falar que tinha mais coisa. Que tinha falado e não falou. Exatamente. Então, você vai conviver com isso. Valor, né? Exatamente. Então, eu tive algumas experiências assim ruins nessa questão. E aí eu acabei, até em algumas situações, para não ter um atrito, eu acabei ficando no prejuízo, né? Mas eu concluí a atividade ali porque eu achava assim, melhor eu fazer isso do que... E uma situação assim de você falar o valor e a pessoa desmerecer o seu trabalho? Isso é muito comum. Isso aí... e no decorrer do tempo também você aprende a conviver com algumas pessoas que você sabe que toda vez que você der um valor para ela, ela vai querer que você abaixe, né? Então você já aprende a jogar um pouquinho mais e é natural você fazer esse tipo de coisa. Agora, uma coisa que de repente é quase impossível, mas de repente você tem uma situação para isso, né? Como fugir de quem não vai te pagar? Depois que está pronto o serviço, o cara fala, ó, eu vou sacar o dinheiro e te levo, ó, tal hora eu te levo o cheque, ou te passo um Pix, ou coisa assim. Como tem alguma forma para fugir disso? É difícil, né? É complicado, né? Mas quando você se depara com um cliente desonesto, você diz para ele assim, ó, assim como você depende do seu trabalho para sobreviver, eu também dependo do meu trabalho para sobreviver. Então, se você acha justo o que você faz, você está fazendo comigo, então siga a tua vida, mas nunca mais me chame que eu não volto mais aqui, né? Tá certo. Eu cheguei a fazer isso com uma pessoa, né? Foi algo assim muito chato, né? Porque a pessoa
você viu que a pessoa estava usando de desonestidade, né? Sendo desonesta com você. Ela me chamou uma vez, eu executei o trabalho, a pessoa foi embora na hora que o serviço estava quase concluído, né? E agiu de má fé, né? Agiu de má fé. Aí não me pagou, me chamou uma segunda vez, né? E na segunda vez ele falou: não, você já faz, eu já acerto tudo junto, né? E que eu me recordo até a hora que eu vim para cá, ele não tinha me ligado para pagar, né? Complicado. Então, é coisa complicada. Mas né? agora vamos falar de coisa boa. Lembranças que você tem assim do seu trabalho, de pessoas que valeu a pena trabalhar, que te elogiou seu serviço, pessoas que reconheceu seu trabalho, que eu acredito que também já teve situação que você falou para a pessoa, é X, ela te deu X,5 por agradecimento. Tem. Né? Olha, eu, graças a Deus, eu tenho assim uma clientela que se tornou amigo, né? Então, algo assim fantástico, sabe? E eu tive uma experiência um dia com um cliente, ele me convidou se era possível executar um serviço para ele na cidade de Campinas, no apartamento da filha dele. E eu falei que sim, né? A gente programasse, a gente ia tal. E eu considerei mais um passeio do que um trabalho, né? A gente chegou a ir até no shopping almoçar lá, foi algo assim muito legal, sabe? Diferente. Foi diferente, né? E quando, inclusive eu nem fui com o meu carro, né? Coloquei ferramentas no carro dele e a gente foi, executou o trabalho lá, foi assim em torno de umas 3 horas e poucos de trabalho, né? O restante foi mais, a gente acabou indo para o shopping, lá no Emura comprar material, que estava ali em Campinas, né? Foi um tour. Depois voltamos para almoçar, eu imaginando até que ele ia pedir uma marmita para a gente comer lá no apartamento. Não, a gente foi almoçar lá, um restaurante até chique, né? E quando a gente voltou, ele me perguntou o valor, né? Na época, eu cobrei R$150 dele na época, né? Da minha diária, ele me deu R$250. Que gostoso, né? E ainda achou que estava me dando pouco, né? É muito gostoso. Então foi algo assim. E outras vezes, né? Que a gente também teve a oportunidade de ter pessoas assim, né? Então, pessoal, está vendo? Tem altos e baixos, não pode desistir, tá bom? E é isso aí. Cláudio, agora é o seguinte, faz um catado, um resumo aí, dá uma falada aí, que a gente quer ouvir agora um resumo da sua história, um resumo de tudo assim, rápido, e o que você tira de tudo isso hoje, para o seu dia de hoje, o Cláudio hoje, com tudo que você passou. Olha, com tudo que eu passei, hoje eu entendo que eu tive o privilégio, né, nessa vivência diária aí, de ter me deparado com muitas pessoas que me levou a hoje ter um carinho muito grande por elas, né? E não as considero como clientes, né, mas amigos, né? Então isso é algo que não tem preço, né? É verdade. Ao ponto de você, hoje no meu caso, que eu parei de trabalhar, né? E você saber de pessoas que se preocupam com você, né? Se você está bem, né? Você estava até me contando, né? Antes, isso, né? Conta aí. Exatamente, né? Esses dias eu tive uma experiência, um cliente me ligou, né? Que foi meu cliente, né? Ele me ligou, quando eu olhei lá, eu vi o nome dele no WhatsApp lá, que ele me ligou pelo WhatsApp, e ele já logo falou assim, ó, eu não estou te ligando para pedir para você fazer nada para mim. Eu estou ligando para perguntar como que você está, né? Então foi algo assim que até eu fiquei comovido na hora das palavras que ele se dirigiu à minha pessoa, né? Então é algo que não tem preço. Então você que quer ser um profissional, né? Eu sei que muitas vezes na correria o cliente te pede para fazer um furinho para pendurar um quadro, né? Você, eu sou eletricista, né? Não sou pendurador de quadro, né? Mas faça isso para o seu cliente. Gentileza cabe, né? É tudo, sabe? Você vai
ganhar o cliente de uma tal forma que você vai lá na frente ver que as experiências que você vai ter com o seu cliente vai valer a pena. É isso aí, Cláudio. E te fortalece, né? Exatamente. Então é isso aí, pessoal. Quero agradecer aqui o Cláudio Zaramella, o eletricista aposentado, mas cheio de cliente com saudade, né? Mas é amigo da gente, tá sempre lá na loja, eu agradeço muito. A gente tem muita lembrança, muitas conversas, né? E te agradeço muito por ter vindo aqui. Me sinto muito privilegiado de ser teu amigo. E é isso aí, pessoal. Espero que a gente tenha ajudado de alguma forma, mas não encerra por aqui, tá bom? Você pode, como que fala aí? Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Eu não consigo decorar isso. Curte, comenta. E ó, é o seguinte, os próximos vídeos nós vamos fazer umas aulinhas aqui, né, Sérgio? Vamos ensinar como que é o paralelo, como que é o simples e tal, e tal, e tal. E vamos fazer umas coisinhas bem legais para vocês, tá bom? É isso aí, todo mundo aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.